Meu nome é Gabriel Oliveira, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Barragem de Rejeitos. Hoje eu venho apresentar o trabalho solicitado para a conclusão da unidade 2 da disciplina de mineração e geração de rejeitos. O primeiro item abordado nesse trabalho, ele trata de como podem ser classificados esses rejeitos. Foi o questionamento apresentado aqui nessa disciplina, que eu pesquisei na internet e, segundo a definição apresentada no site InfoEscola, os rejeitos são basicamente os resíduos da atividade mineradora, que podem ser separados em resíduo estéril ou resíduo sólido de extração, que consiste normalmente em pilhas de minérios pobres sem valor econômico e também os rejeitos da mineração. Então, segundo o site InfoEscola, essa seria basicamente uma definição sobre o que seriam os rejeitos. Ainda tratando aqui sobre os rejeitos da mineração, sobre a classificação desses rejeitos, eles podem ser compostos aqui por partículas finas, derivadas aqui da rocha explorada e que não são aproveitadas após o processo do beneficiamento. O beneficiamento ele é o processo, que seria responsável por extrair o mineral de interesse econômico dos demais materiais encontrados no processo de mineração, por exemplo, minério de ferro, nióbio, entre outros aí. No material que foi apresentado na unidade 3 dessa disciplina, foi apresentado essa caracterização tecnológica dos rejeitos, que responde aqui o questionamento que foi feito sobre como pode ser classificado esses rejeitos, possibilitando o conhecimento das principais características, facilitando a possibilidade de novas aplicações. Nesse slide é possível visualizar uma fotografia onde está exemplificando uma barragem de rejeitos de mineração que foi retirado do site Mata Nativa. A textura do rejeito, por exemplo, é uma informação importante quanto à sua classificação. Através disso, é possível expressar o tamanho, a forma e a disposição dos minerais componentes dessa área de estudo. Segundo o material, algumas características físicas dos minerais depende exclusivamente do seu arranjo atômico, como por exemplo densidade, ponto de fusão e as propriedades ópticas, como o índice de refração, onde através disso é possível identificar a composição cristalina de um determinado material de acordo com as suas propriedades físicas. Então aqui, a primeira classificação quanto aos rejeitos é através das suas propriedades físicas. E dentre essas características físicas do material estudado, a densidade é um item muito importante, principalmente para o dimensionamento das barragens, pois é através dela que é possível, por exemplo, representar qual que vai ser a carga exercida sobre o maciço daquela barragem. Para a determinação da densidade, existem algumas formas que são utilizadas e depende, por exemplo, do rejeito a ser analisado. Mas uma das mais comumente empregadas é a utilização do piquenômetro H0, que ainda de acordo com essa unidade 3, outras características físicas, além das já citadas aqui, também são importantes para realizar essa classificação, essa caracterização do rejeito, como por exemplo a mobilidade, a granulometria e a determinação da área superficial específica do material. Sendo necessário também a utilização de alguns equipamentos específicos para que seja possível realizar a determinação dessas características aqui apresentadas até agora. Outro ponto importante relacionado a essa classificação é a classificação quanto à toxicidade, que, segundo o que é preconizado na norma da ABNT, de número 14.004, do ano de 2004,
que trata sobre os resíduos sólidos e suas classificações, pode ser classificado de acordo com a norma quanto o risco potencial agregado ao meio ambiente e também o risco potencial empregado à saúde humana. Além dessa caracterização física e da caracterização tóxica, pode ser citada a caracterização química, mineralógica e também a morfológica. E um dos motivos apresentados quanto à classificação química é que é preciso fazer essa caracterização para saber se os rejeitos eles são quimicamente inertes, que é um fator importante para fazer essa determinação e fazer a análise do estudo. Já o segundo tópico apresentado nesse trabalho, ele pede basicamente para citar algumas maneiras de reduzir os impactos da produção desses rejeitos. E uma forma que hoje eu vou trazer aqui é que eu tenho conhecimento de caso, que é o que é comumente chamado, a grosso modo, de rejeito seco, que basicamente é um processo onde você vai fazer o tratamento, ter um gasto energético maior e vai conseguir gerar um rejeito ali sem estar com uma quantidade elevada de água, sendo possível tratar aquele rejeito de uma forma mais sólida. Porém, trata-se de um processo caro. Em alguns casos, pode se tornar até inviável economicamente. Um caso que eu conheço, é na empresa mineradora onde eu estou trabalhando, é na nova estrutura de disposição de rejeitos que será implantada e que anexa ao reservatório principal da barragem, será composto por 2 pilhas de rejeito a seco, sendo uma pilha de magnetita e a outra composta por rejeito de flotação, onde as duas serão dispostas em pilhas, elas serão compactadas, alteadas, respeitando o offset de projeto, formando os taludes e as bermas. Essa pilha de flotação, por exemplo, a flotação consiste basicamente em um processo que é utilizado para a separação dos componentes da mistura heterogênea, baseado na capacidade do material boiar e afundar, realizando assim essa separação do material fino, material grosso, com a água em si. Aqui eu trouxe uma foto somente ilustrativa para exemplificar esse processo de flotação. E ainda segundo o material da unidade 3, para reduzir essa geração de rejeitos, passe por processos de extração menos concentrados. Mas em contrapartida, para realizar esse processo é utilizado um maior consumo de energia. Portanto, existem técnicas e sistemas que possibilitam essa redução e a diminuição do impacto causado com a geração de resíduos. Porém, muitas das vezes esse processo menos agressivo, entre aspas, ele se esbarra em questão de viabilidade técnica e principalmente na questão de viabilidade econômica. Hoje a minha apresentação é sobre esses 2 pontos levantados, sobre a caracterização dos rejeitos e sobre essas formas de reduzir seus impactos. Agradeço quem assistiu até aqui e até a próxima.